eles são geralmente usados em quem? Então, esses 2 fármacos são geralmente usados em pessoas da raça negra, pessoas pretas. Então, tipo, na minha prova teve essa questão. Galera, tudo que eu tô falando aqui, não fala para ninguém, pelo amor de Deus, que fiz essa prova tem 1, 2 semanas. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que eu acho que provavelmente ele vai cobrar, sabe? Esse negocinho que eu fiz aqui, um slide, não tem todos os... como é que é o nome? Todos os fármacos, mas tem particularmente os que eu considero principal. E aí é isso, sabe? Tipo, o Jorge gosta muito dessas questões de nome mesmo de fármaco, sabe? De você entender o que o fármaco faz. Eu sei que é meio difícil, porque, querendo ou não, são muitos nomes, mas tipo, eu tento falar de uma forma que seja mais ou menos tranquila para vocês, que vocês consigam entender. Por exemplo, alguém aqui consegue me explicar o que é o... Vocês sabem o que é NIRA 1, NIRA 2? Vocês têm noção do que seja isso? Ou estágio A, B, tipo, ou zero noção? Isso significa que vocês têm zero noção do que é isso? Porque se for, é um pouco preocupante. Gente, não precisa ter medo de errar, tá? Eu só estou a um período na frente de vocês. E provavelmente tem pessoas aqui que estão na minha frente ainda. Então, tipo assim, é porque eu quero ter muito uma noção de como é que vocês estão para eu ter noção de como eu posso ajudar vocês. Vocês não têm noção nenhuma do que seja NIRA 1, NIRA 2, nada disso? Eu não. Tá, peraí. O Gabriel Muniz está aqui? Não, né? Tá. Ô, Muniz, entrou, né? Beleza, entrou. Agora você pode me dizer, você não tem noção do que seja isso, Gabriel? Minha Nossa Senhora. Tá, gente, então... não estudou, tranquilo. O que acontece? A ICC, né, que é a insuficiência cardíaca crônica, ela tem níveis. Então, tipo, pode ter o nível A, B, C e D, e nível NIRA 1, NIRA 2, NIRA 3, NIRA 4. Então, tipo, basicamente, esses níveis é o estágio da doença. Quando eu falar para vocês NIRA 1 ou nível A, é quando a pessoa não tem a doença, ou seja, a pessoa ainda não tem insuficiência cardíaca crônica. Porém, ela tem comorbidades. O que é isso? Ela tem uma diabetes, a pessoa é obesa. Então, são, tipo, doenças que não são a ICC, que podem vir a dar origem a uma ICC. Então, por exemplo, esses dias eu fiz o exame ergométrico da esteira, eu saí de lá com o exame e o maluco tinha colocado que eu estava NIRA 1, eu já comecei a surtar. Eu falei, porra, eu tenho 21 anos na cara, eu já estou no NIRA 1. Por quê? Porque eu sou sedentária, não faço nada da minha vida, né? Graças a Deus, meu exame de sangue deu tudo certo, mas é aquilo, sedentarismo, obesidade ou diabetes, tudo isso, hipertensão arterial alta. Então, tipo assim, são tudo fatores que podem dar origem a uma ICC. Então, todas essas pessoas que têm essas doenças, elas vão estar classificadas no grupo do NIRA 1 ou no grupo A. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Sim. Tá. Aí, no caso do NIRA 2 ou nível B, é quando a pessoa já está no estágio inicial da doença, que é aí quando vai entrar a questão dos fármacos em si que vão ser usados na ICC. Eu não sei se vocês provavelmente deram hipertensão, fármacos de antihipertensivos e tudo mais, há pouco tempo. Então, tipo assim, os fármacos que vocês viram lá vão ser basicamente os fármacos que vocês vão ver aqui, somente com algumas diferenças. Mas, tipo assim, vão ser basicamente os mesmos fármacos. Vocês lembram, tipo, sei lá, tem na cabeça de vocês quais sejam esses fármacos? Tipo assim, as classes, por exemplo? Ou zero noção? Tem os IECAs, tem os BRAs, tem os diuréticos. Isso. Tipo Tem, assim, tem mais. então, são todos esses aí são os mais importantes. E é a quebrar. Eu vou colocar aqui no slide para ver se vocês conseguem acompanhar. Tá. Como eu falei para vocês, tipo assim, aqui tem os estágios da ICC, né? Então, aqui eu tenho o estágio A, que é o estágio que a pessoa está suscetível a vir ter uma ICC, e nesse estágio ela vai estar acometida por outras doenças, seja outras comorbidades, né? Seja por obesidade, fatores de risco mesmo, hipertensão arterial e por aí vai. Então, geralmente aqui, nesse nível a pessoa, se ela for hipertensa, por exemplo, ela vai estar usando provavelmente ou um IECA ou um BRA. Lembrando que IECA e BRA não podem ser usados juntos. Vocês sabem por que disso? Por que um IECA e um BRA não podem ser combinados?
Porque isso, inclusive, é uma questão de prova, eu acho. Não sei se ele botou na de vocês. É porque eles têm ação no mesmo sítio, né? Mesmo... Então, eles não têm ação no mesmo sítio, mas a ação deles é parecida. É isso. Então, tipo assim, o BRA, ele vai ser um fármaco que vai inibir o receptor AT1, que é o receptor onde a angiotensina 2 se liga. No caso dos IECAs, eles vão ser fármacos que vão inibir a enzima ECA, que é a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, tipo assim, entre aspas, eles vão ter quase a mesma ação, porque eles vão estar tudo atuando ali na angiotensina. Então, tipo, se você combinar, vai dar ruim. Então, tipo, você nunca pode combinar um IECA com um BRA. Eu não sei se vocês já tiveram a prova de antipertensivos, mas isso geralmente é algo que ele cobra, né? O porquê de você não poder usar um com o outro. Então, enfim, se vocês ainda não tiveram, ficarem um pouco atentos a isso, né? E aí, tipo, por exemplo, tem o estágio B, que teoricamente é o NIRA2, né? Que é quando a pessoa está no estágio inicial da doença. Né? Ela está no estágio inicial. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, o estágio A, que é o NIRA1, eu coloquei que é alto risco. E basicamente a terapia vai ser uma reeducação de vida alimentar, né? E geralmente é aquilo, ou é uma hipertensão, é uma diabetes. Então, como é uma hipertensão, geralmente a pessoa já faz uso do IECA ou do BRA, né? E se for uma diabetes, aí vai ser o que o médico receitar uma metformina e por aí vai. Agora, no estágio B, é um estágio que a pessoa já tem a ICC, que é um estágio de alto risco. Porque aquilo, a ICC é uma... você sabe o que é ICC? Foi até bom ter falado isso. Você sabe, tipo, a definição de ICC? Ou não? O que caracteriza uma ICC? Ninguém? Gente, é fácil, juro pra vocês. Isso é um não, então. Vou levar como um não. O que acontece? O nosso corpo, ele tem métodos, tipo assim, a minha pressão baixou. Aí o meu sistema nervoso simpático entra em ação e faz uma vasoconstrição para a minha pressão aumentar. Então, tipo, meio que existem sistemas no nosso corpo que são sistemas para auxiliar quando o coração não estiver agindo de forma que ele deveria. No caso da ICC, o que acontece? A ICC é um problema que a ICC ela pode ser uma ICC sistólica ou uma ICC diastólica. O que difere uma coisa da outra? Bom, não sei se vocês lembram de fisiologia cardiovascular, sístole é um movimento de contração, enquanto diástole é um movimento de relaxamento. Uma ICC sistólica é uma ICC que ela tem uma fração de ejeção reduzida. O que isso significa? Significa que o coração ele não está se contraindo o suficiente e, obviamente, não está saindo sangue o suficiente. E o que acontece? O coração é um músculo, então esse músculo ele vai estar com enfraquecimento, ou seja, por que ele não está conseguindo contrair? Porque ele está fraco. Então, isso é uma ICC sistólica. Agora, uma ICC diastólica é uma ICC que está ligada à diástole, que é justamente o período de relaxamento, que é quando o sangue está entrando. Só que o que acontece? No caso da ICC diastólica, o que acontece é que o músculo do coração ele está muito rígido. Então, se ele está muito rígido, ele não consegue, tipo assim, relaxar o suficiente para o sangue entrar. Só que aí tem uma pegadinha. Por mais que ele esteja rígido e ele não consiga se relaxar tanto, a fração de sangue que vai ser liberada posteriormente na sístole vai continuar a mesma. Ou seja, por mais que o coração não consiga fazer esse relaxamento, o sangue vai continuar ali entrando ok e vai continuar saindo sangue ok também. A fração de ejeção não vai mudar. A única coisa que vai acontecer é que esses sistemas que eu falei para vocês, que são sistemas reguladores, vão estar agindo cronicamente. Vocês conseguem entender isso que eu falei? Pegado? Sim. Beleza. Então, tipo assim, aí o que marca uma ICC? A ICC é marcada justamente porque esses sistemas compensatórios, né, reguladores, vão estar ativados cronicamente, ou seja, eles não vão parar de funcionar, tá? Então, tipo assim, a gente tem, por exemplo, o sistema que é o que eu falei, a ativação crônica do sistema nervoso simpático. Quando uma pessoa que está com ICC, que está com comprometimento no coração, é importante falar que a ICC ela é caracterizada por um comprometimento no ventrículo esquerdo, tá?
Então, tipo, a pessoa vai estar lá com comprometimento do ventrículo esquerdo. Por conta desse comprometimento, ela não vai estar conseguindo liberar o sangue que ela deveria liberar. E o que a gente faz? Sempre que a gente não está conseguindo liberar sangue e tudo mais, o sistema nervoso simpático ele é ativado e faz uma vasoconstrição. E além do sistema nervoso simpático ser ativado e causar uma vasoconstrição, tem outros sistemas, como, por exemplo, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema lá que está envolvido com a questão renal, né, e tudo mais, que faz com que a gente tenha esse aumento de volume. Só que, tipo assim, você ativando o sistema... Se a pessoa não tivesse nada, nenhum comprometimento do ventrículo esquerdo, tipo assim, eu tive uma queda de pressão. Meu sistema nervoso simpático, ele vai ativar, minha pressão vai lá em cima, vai aumentar e eu vou ficar bem. Agora, se eu tiver um comprometimento no meu ventrículo, não vai adiantar. Esse sistema simpático vai ser ativado, o sistema renina-angiotensina vai ser ativado e eu vou continuar com um problema. Um problema principal, que é o problema principal da ICC, que é a queda do débito cardíaco. Então, se, por exemplo, qual é, tipo, o princípio, assim, do ICC? É a queda do débito cardíaco. Então, todos esses sistemas reguladores que estão se ativando cronicamente, eles estão se ativando numa tentativa de aumentar esse débito cardíaco. Só que eles não conseguem aumentar o débito cardíaco de maneira nenhuma. Então, basicamente, eles estão se ativando, liberando moléculas que vão estar ali fazendo vasoconstrição do nosso corpo, só que não vão estar adiantando de nada. Só vão estar piorando o quadro da pessoa. E é por isso que, tipo assim, quando eu falo que eu tenho uma ativação do sistema nervoso simpático, você geralmente tem que pensar em vasoconstrição, aumento da pressão arterial. Quando a gente pensa em aumento da pressão arterial, a gente pensa em antihipertensivos. Então, é por isso que, tipo assim, antihipertensivos vão ser muito usados aqui. É a base para o tratamento. Então, tipo, Cobrar vai ser a base de um tratamento para uma pessoa que tem ICC. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Sim? Beleza. E aí eu botei, tipo assim, que as características de uma ICC é justamente o que eu falei, uma queda do débito cardíaco, uma maior vasoconstrição, um remodelamento do miocárdio. Isso é importante. O que significa esse remodelamento do miocárdio? Quando você tem uma ativação crônica do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, esses dois sistemas, o simpático vai estar liberando muita adrenalina e noradrenalina, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar liberando muita renina e angiotensina e por aí vai. Só que o que acontece? Quando você está tendo uma ativação crônica, você vai estar liberando muito essas moléculas. E essas moléculas vão estar se ligando muito nos receptores do miocárdio, nos receptores do coração. Só que essa ligação crônica dessas moléculas com os receptores acabam sendo negativas e tóxicas para o miocárdio. O que faz com, tipo assim, ou ele fique muito fraco, ou ele fique muito rígido, que é justamente aquelas características que eu falei lá na questão da ICC sistólica e na ICC diastólica. Vocês conseguiram pegar essa parte? Foi? Tá. Então, o que acontece? Gente, a Caterine falou para mim que basicamente, o que ela faz aqui com vocês é uma questão de perguntas. Eu dei esse começo aqui inicial porque eu quero, tipo, saber se vocês conseguem entender isso, onde é que vocês estão, para, tipo, saber como é que eu vou seguir aqui com vocês, sabe? Porque eu sei que às vezes quando a gente está numa monitoria, a gente não quer falar, a gente não quer ter dúvida, às vezes a gente só quer ter aula. Só que vai por mim, farmaco, infelizmente, isso não funciona. Então, tipo assim, por exemplo, vocês fizeram um seminário, eu quero saber quais foram as principais dúvidas de vocês no seminário. Sabe? O que aconteceu? O que vocês estão com dúvida? Tipo, o que eu devo focar? Eu quero saber mais ou menos para conseguir me guiar. Assim, o que ele falou no seminário? O que caiu, na verdade, né? No mini teste. Vocês lembram? Tá, suas lágrimas. Fica tranquila. Todo mundo chora por causa de farmaco, infelizmente. Tipo assim, eu não vou ficar lendo aqui slide por slide, eu posso mandar para vocês, mas eu vou dar mais ou menos um guia para vocês do que eu acho que pode cair. Caiu no seminário sobre digoxina? Caiu. Não, digoxina não. Digoxina não caiu. Eu acho que caiu, mas era tipo uma pegadinha. Ah, não, era a primeira questão, ela era um exemplo da primeira questão, mas era falsa, não caiu o nome dela. Uhum.
É porque, entendeu? tipo assim, eu não sei se ele usou o mesmo slide que ele deu pra gente esse período. Então, eu não sei, tipo, como é que foi o foco dele, sabe? Porque, por exemplo, na minha prova, o que caiu foi digoxina. E aí, o que acontece? A digoxina é um fármaco. Digoxina, ivabradina, inibidores de fosfodiesterase, todos esses fármacos, eles são fármacos que são mais usados em hospital. Por quê? São fármacos que geralmente são usados quando a pessoa está no nível NIRA 3 ou NIRA C, ou estágio C, ou NIRA 4, estágio D, que é quando, tipo assim, os fármacos já não estão fazendo mais efeito. Então, geralmente, são aqueles fármacos que vai ser usado ali intravenoso no hospital para a pessoa dar um up, uma acordada e não morrer. É literalmente isso. Então, tipo assim, uma questão de digoxina, que eu não sei se ele falou com vocês. A digoxina, é um fármaco que ela tem uma janela terapêutica muito pequena. O que significa isso? Aqui eu tenho um gráfico, tem 2 eixos. Aí, basicamente, aqui nesse quadrado, é o quadrado em que o fármaco ele é terapêutico, ou seja, ele vai ajudar a aliviar os sintomas de uma pessoa. Se eu passar acima dessa borda aqui, ele já se torna tóxico. Então, a digoxina, ela tem essa janela terapêutica muito pequena, ou seja, a diferença para o fármaco sair de terapêutico para tóxico é muito pequeno. Tipo assim, às vezes 1 miligrama. Então, tipo, você deu 1 miligrama errado, você vai ter um efeito contrário. Então, por exemplo, a digoxina é um fármaco que ela é usado como eu falei para vocês, ou NIRA 3 ou NIRA 4, ou estágio C, D, que é basicamente quando uma pessoa está com uma ICC aguda descompensada, ou seja, o uso de UIECA, ou o uso do BRA, o uso de um beta-bloqueador não está fazendo efeito. Então, você precisa entrar com outro fármaco. Aí você entra, por exemplo, com a digoxina, lá no hospital. Só que a digoxina, o que acontece? Se ela for administrada 1 miligrama acima ou um pouquinho acima, ela vai causar o que você não quer numa pessoa com ICC. Ou, na verdade, o que você não quer em pessoa nenhuma, que é uma arritmia. Isso foi uma questão que ele colocou na minha prova. Então, tipo assim, o que a digoxina pode causar se for administrado erroneamente? Ou, tipo assim, 1 miligrama acima? Arritmia. Você vai dar para a pessoa uma arritmia, a pessoa vai morrer. Dá mais que ICC. Entendeu? E aí eu coloquei, tipo, a questão aqui, que a digoxina, ela tem interação medicamentosa. Vocês sabem o que é interação medicamentosa, né? Sabe? Não sabe? É que não sei se vocês estão digitando. Sabem, beleza. Quem que colocou metildopro? Eu não entendi. Eu não lembro que... Gente, eu tenho TDAH, tá? Só para avisar. Então, se vocês forem colocar alguma coisa, liga o microfone, eu É falo na porque hora. você perguntou que caiu no teste. Aí caiu o metidol. De ICC? Cara, é porque Não, é foi porque um tudo. o nosso Foi é um tudo. antihipertensivos e ICC, entendeu? Aí misturou. Ah, tá. Então, metildopro é para grávida, né? Se não me engano. Sim. Não sei. Beleza. Cadê esse povo? Tá. Então, tipo assim, interação medicamentosa, gente, acho que foi a Maria Eduarda, inclusive acho que ela tem aula comigo, mas enfim, ela colocou aqui, basicamente quando você não pode juntar 2 fármacos, porque ele vai ter uma ação muito braba na pessoa e a pessoa vai provavelmente morrer, se a pessoa não souber o que ela está usando, né? E aí eu botei aqui que não pode usar digoxina com verapamil, amiodarona, espironolactona. Por que esses fármacos em específicos? Esses fármacos... Oi, pode falar, Maria. Qual é a classe dessa digoxina? Então, ela meio que não tem classe. A digoxina são fármacos lá que, tipo assim, se você for falar de classe mesmo, a gente fala de IECA, BRA, porque aí no IECA você vai ter o quê? Enalapril, lisonopril, fisonopril, BRA, você vai ter losartana e por aí vai. Agora, esses fármacos aqui, eles não são muito de classe, eles são tipo, eles é isso, eles têm uma ação deles, entendeu? É diferente, um pouco diferente. Então, tipo, a digoxina, ela não tem a classe, ela é literalmente ela, digoxina. Conseguiu pegar? Entendi, obrigada. Que geralmente classes são, tipo assim, são vários fármacos com nomes diferentes que atuam da mesma forma. A digoxina é a única, só ela atua da forma que ela atua. Entendeu? É por isso que ela não está numa classe. E aí, beleza. Essa questão aqui, gente, provavelmente vocês viram. Verapamil, amiodarona, espironolactona, tudo são fármacos também de antipertensivo e também de CC. O verapamil, se não me engano, ele é inibidor de canais de cálcio, tá?
e ele age mais no coração em si. Então, o que acontece? É uma questão importante que eu acho que talvez ele possa cobrar. Beta-bloqueador, gente, eu não sei se ele falou para vocês, mas beta-bloqueador é usado aqui na ICC. Ele falou isso para vocês? Falou. Então, é uma questão que ele cobrou. Deixa eu ver se eu botei aqui um lugar. De primeira. Eita porra. Gente, desculpa, eu tô falando palavrão, tá? Enfim. De primeira, você fica tipo assim, cara, por que beta-bloqueador vai ser usado? Porque geralmente um beta-bloqueador vai fazer o quê? Bloquear o receptor beta. Se você está bloqueando o receptor beta, você vai diminuir a contração e você vai diminuir a frequência. Então não teria sentido. Só que, tipo, o que os estudos basicamente mostraram. Eu não coloquei, cara. Mas enfim, o que os estudos basicamente mostraram é que o beta-bloqueador a longo prazo ele acaba trazendo um benefício. Botei assim. Ele acaba trazendo um benefício muito grande para as pessoas. Por quê? O beta-bloqueador, como você vai estar bloqueando esse receptor, você vai diminuir uma ativação do sistema nervoso simpático. Então, você vai ter menos liberação de noradrenalina e menos liberação de adrenalina, o que faz com que você não tenha muito remodelamento, né, ali do miocárdio, então já é um ponto positivo, além de que você não vai ter tanta essa vasoconstrição, tá? E além de você ter esse bloqueio do receptor beta diretamente no miocárdio, você também tem um bloqueio dele lá nas células justaglomerulares, que são células do rim. E o que acontece? Essas células que ficam lá no néfron, elas são células que elas liberam renina, né? Então, se você está bloqueando o receptor que libera renina, você também vai fazer com que essa ativação crônica do sistema renina-angiotensina passe a não acontecer. Então, você está fazendo de tudo para que esses sistemas crônicos parem de ser ativados cronicamente e, consequentemente, você vai ter uma menor vasoconstrição, o que você vai aliviar a pressão no coração e das veias, das artérias e por aí mais, além de você diminuir a pressão arterial. Vocês conseguiram pegar essa parte? Sim, essa questão caiu sobre beta-bloqueadores e algo de. Acho que era ejeção, uma parada assim. Ejeção? E aí ejeção de não sei o quê. E Então, aí pode falar, perdão, fala desculpa. que ele era bom a longo prazo também. Era uma questão mais ou menos assim, não lembro exatamente como Isso. era. É exatamente isso, eles são muito bons a longo prazo. E tem uma questão, gente. Eu falei para vocês que tem 2 tipos de CC, a sistólica e a diastólica. O único fármaco que vai ser usado na ICC distólica e na sistólica vai ser os inibidores do canal de SGLT2, que é um cotransportador lá do néfron, que basicamente bota glicose para dentro e sódio para fora. Só que você vai estar Caiu inibindo. isso aí. Então, o que acontece? Esse inibidor, todos esses fármacos que eu falei, digoxina, IECA, BRA, todos eles só vão ser utilizados na ICC sistólica. A ICC diastólica só tem um fármaco, que são os inibidores do transportador SGLT2. Deixa eu ver se está aqui, porque eu tenho certeza que eu coloquei esse troço. Peraí, gente. Aqui, vocês estão vendo? Estão vendo? Tá vendo? Sim. E aí, o que acontece? Esses inibidores, eles vão ser os únicos que vão ser usados tanto na ICC sistólica quanto na diastólica. E esses inibidores, eles também são fármacos que são usados para hipertensão arterial, né? E como eu coloquei aqui, basicamente eles vão inibir esse cotransportador de sódio e glicose, que vai estar lá no tubo proximal, né? Você inibindo esse cotransportador, você vai fazer com que o sódio que entra por esse cotransportador e a glicose que entra por esse cotransportador tendem a não voltar para o nosso corpo, ou seja, eles vão ser excretados pelo nosso rim. Se você está excretando isso, você vai diminuir o perfil glicêmico e o perfil de sódio, o que também vai causar uma diminuição da pressão arterial. Agora, essa parte que eu vou falar aqui é uma teoria, tá, gente? É teoria, mas se vocês quiserem colocar, coloquem, porque eu acho que ele vai dar mais ponto. O que acontece não se sabe ao certo como esse mecanismo ajuda tanto, né, pessoas com ICC. Mas o que as pessoas acham, que os cientistas elas acham, é porque como você está diminuindo esse perfil glicêmico, né, essa questão da glicose, você faz com que os miócitos, ao invés de usarem a glicose como energia, elas passem a usar lipídio ou corpos cetônicos, fazendo com que tende a se acumular menos
dessas moléculas no coração. Porque é o que eu falei para vocês, por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela está mais suscetível a ter ICC. Uma pessoa que é obesa, ela geralmente tem gordura acumulada em vários músculos do corpo, principalmente no coração. Então, você meio que vai estar forçando essa pessoa, os miócitos dessa pessoa, no caso, ao invés de usar a glicose, usar aquele acúmulo ali de lipídio, corpos cetônicos e por aí vai, entendeu? E aí causa um efeito cardioprotetor. Então, é por isso que esse inibidor do transportador, ele vai ter um perfil cardioprotetor, ou seja, um perfil que vai proteger mais ainda o coração. Conseguiram pegar? Foi? Sim, sim. Ele até falou que essa daí é a única classe que reduz mortalidade. Isso, exatamente, da questão de ser diastólica, perdão. Isso aqui eu não sei se ele poderia colocar na prova de vocês, mas tem uma questão muito grande. Os professores adoram falar disso. Não sei se vocês já viram matéria que toda hora tem um idoso morrendo. Aí vai ver por que o idoso está morrendo, porque ele tomou Viagra. Só que acontece, idoso, gente, geralmente sempre tem hipertensão arterial. Então está usando o quê? Fármacos para tratar a hipertensão arterial. Só que o fármaco que vai tratar a hipertensão arterial, ele vai fazer o quê? Uma vasodilatação. E o Viagra também faz uma vasodilatação. Então, o que acontece? Pum, o idoso vai de xereca, morre na hora. Então, tipo assim, se botar lá, inibidor de fosfodiesterase, com tipo fármacos de, qual é o nome? Antihipertensivo, não pode, galera. Aí eu vou falar aqui um caso porque não pode, né? Gente, uma coisa que vocês podem até, inclusive, me parar, é porque eu gosto muito de bioquímica. E todas essas questões que eu vou falar aqui envolvem bioquímica. Eu sei que geralmente as pessoas odeiam bioquímica. Mas se vocês colocarem isso na prova, o professor vai dar muito certo para vocês, vai quase gabaritar a prova de vocês. Então tem esse fator, né? Aí o que acontece? Esses inibidores, mais específico da fosfodiesterase 3, porque também tem várias fosfodiesterases. O que vai acontecer? Essa enzima, fosfodiesterase, ela degrada o AMP cíclico. AMP cíclico, ou GMP cíclico, todas essas moléculas são moléculas responsáveis pela vasodilatação. Então, se eu estou inibindo uma enzima que degrada essas moléculas, vocês concordam comigo que vocês vão tender a ter mais vasodilatação? Concordam? Sim. Beleza. Então, aí é o primeiro ponto. Aí está aqui escrito. Com a inibição dessa enzima, os níveis de AMP cíclico no músculo cardíaco vão fazer o quê? Aumentar. O que vai ativar a PKA. A PKA é uma proteína quinase, né? Uma enzima quinase, que vai fazer o quê? Vai causar uma vasodilatação arterial e venosa. O que acontece? Na ICC, você geralmente tem um aumento da pré e da pós-carga. Pré-carga, pensa que é basicamente a força que está tendo ali nas veias quando o sangue vai chegar. A força das paredes para o sangue passar. E pós-carga é a força para o sangue sair. Tá? Então, geralmente, quando você está em situações de ICC, em situações de problemas cardíacos, a pessoa sempre tem uma pré e uma pós-carga alta, o que não é saudável para o corpo. Então, como você vai inibir essa enzima que vai aumentar a concentração de AMP cíclico e ativar essa PKA, você vai ter uma vasodilatação arterial e venosa, o que vai justamente diminuir a pré e a pós-carga. Então, aí você já tem um benefício, tá? E, além disso, quando você ativa a PKA, você estimula a abertura dos canais de cálcio. E aquilo, o canal de cálcio, ele está muito responsável à contração do músculo, tá? Então, você vai ativar aqui os canais de cálcio, do músculo, canais de cálcio lento, tá? Que, inclusive, é a classe de também um dos antihipertensivos, que é aquele Verapamil, nitroprusuato de sódio, e por aí vai. E aí você vai fazer com que haja um maior depósito de cálcio, o que você vai aumentar a contratilidade. E aqui é uma questão importante. Geralmente, quando você fala, tipo assim, numa ICC, você não quer aumentar a contração cardíaca, porque se você aumentar a contração cardíaca, você vai piorar o quadro da pessoa. Mas depende. Por que depende? Muitas das vezes, fármacos que não atuam tão especificamente no metabolismo, como é esse caso aqui, eles causam um aumento da contratilidade em conjunto com o aumento de gasto de oxigênio. Então, se você está aumentando a demanda de oxigênio, isso não é bom. Você vai sempre causar uma piora. Você aumenta a demanda de oxigênio para contrair mais ainda. Então, você vai, tipo assim, você nunca vai conseguir balancear. Agora, nesse caso aqui, que são os inibidores da APD3, eles vão fazer com que tenha esse aumento da contratilidade, que de certa forma vai ser bom, sem com que haja um aumento
do gasto de oxigênio. Então, você não vai estar gastando tanto oxigênio. Então, vai ser bom para o coração da pessoa. Vocês conseguem pegar? Ou não? Foi, galera? Ou ficou confuso? Vocês não falaram nada, então isso quer dizer que ficou confuso? Só para eu entender. Gente, não é possível, todo mundo sumiu. Explica de novo. Tá, explica. Então, o que acontece? Tipo assim, geralmente, quando você aumenta... tipo, pensa que você está fazendo exercício físico. Quando você está fazendo exercício físico, você está demandando mais oxigênio para o teu coração, para o teu coração, contrair mais. Então, tipo assim, você vai estar mais um gasto, mais uma ativação de qualquer sistema compensatório do teu corpo, que é o que você não quer numa ICC. Agora, se você tiver lá, tipo assim, o cálcio, ele é a molécula que está literalmente ligada à contração. Sempre que a gente fala de contração, a gente fala de cálcio. Então, tipo assim, nesse caso aqui desse fármaco, o que você vai ter? Você vai ter lá no teu... Aqui é um coração, fiz com o coração esse aqui. Dentro do músculo cardíaco, você vai ter um acúmulo de cálcio. Então, sem que você precise demandar mais oxigênio, o teu coração já vai estar fazendo ali um trabalho maior. E, obviamente, injetando mais sangue para você. Então, tipo assim, você não vai estar demandando outro sistema, que seria o sistema respiratório. Entendeu? Você já vai ter uma maior contratilidade por conta do cálcio. Ou seja, se falassem para você, o acúmulo de cálcio aumenta a contratilidade do coração, isso é benéfico? Sim. Agora, se falar para você, eu estou usando o fármaco X, que aumenta a minha demanda de oxigênio, e aí sim eu vou conseguir aumentar a contratilidade do coração. Isso é benéfico? Não, porque você vai estar aumentando o gasto de oxigênio da pessoa. Consegue entender? Foi agora? Pegaram? Sim. Pegaram? Tá, gente, então, eu tô um pouco perdida do que eu mais posso falar para vocês, porque eu não sei como é que ele deu o ICC para vocês. Se alguém tiver alguma linha para me guiar, para, sei lá, para eu falar mais alguma coisa. Ele falou no teste tinha outro fármaco, era dobutamina. Só que eu não sei se é antipertensivo ou ICC, tá? Tá, então, dobutamina é um fármaco que é agonista beta-1, tá? Então, é uma questão, tipo assim, no nível 4, gente, geralmente, dobutamina não vai ser usado em hipertensão arterial, tá? Só para falar. Mas dobutamina é um fármaco que é agonista beta-1. Alguém sabe o que o receptor beta-1 faz? Vou considerar isso não. Então, o receptor beta-1, ele é um receptor que está caracterizado por efeitos cronotrópicos e inotrópicos. O que é isso? Cronotropismo está relacionado à frequência, enquanto inotropismo está relacionado à contração. Então, o que acontece? Sempre que a gente fala do receptor beta-1, se o receptor beta-1 for estimulado, ele vai causar um cronotropismo e um inotropismo positivo, ou seja, vai aumentar a frequência e vai aumentar a contração do coração. O que acontece? Dobutamina, ela não vai ser usada tipo assim, a pessoa está no nível NIRA 2, então eu vou dar dobutamina. Não, por que não? Porque se você está dando um agonista, você está estimulando aquele receptor. Como nesse caso o receptor é beta-1, você vai aumentar a contração e a frequência. Só que você aumentando a contração e a frequência de uma pessoa que tem ICC, é tipo assim, você querer matar a pessoa. Entendeu? Você não vai conseguir diminuir esse débito cardíaco, quer dizer, aumentar esse débito cardíaco. Só que a dobutamina, ela vai ser usada na ICC, por quê? Porque geralmente, quando a pessoa está lá no estágio NIRA 4, nenhum fármaco faz mais efeito. Então, tipo assim, ela pode estar usando IECA, ela pode estar usando um beta-bloqueador, ela pode estar usando o que for. Não vai estar fazendo mais efeito. Essa pessoa precisa urgentemente de um transplante. Só que, tipo assim, por mais que esses fármacos não estejam fazendo efeito, o médico vai continuar dando esse fármaco para ele, na esperança de a pessoa conseguir um transplante. Só que vira e mexe, essa pessoa vai parar no hospital, na emergência, porque teve uma parada cardíaca, ou sei lá, passou mal. E essa pessoa chega lá com uma parada cardíaca, a pessoa, obviamente, vai dar adrenalina, toda aquela parada, mas vai fazer também o quê? Injetar a dobutamina para estimular o coração, para esse coração voltar a funcionar. Então, tipo, a dobutamina ela só vai ser usada nesse caso em específico, em casos que a pessoa já está no nível NIRA 4. Então, tipo, fármacos que são simpatominérgicos, o que isso quer dizer? São fármacos que vão ativar o sistema nervoso simpático.
Só que aqui, gente, numa ICC, num tratamento, a gente não quer ativar o sistema nervoso simpático. Por quê? Porque ele já é ativado cronicamente. Ele só vai ser ativado se o coração da pessoa estiver o quê? Parado. A pessoa chegou em parada no hospital. Vocês conseguiram pegar esse pedaço? Sim. Foi um sim bem xoxo. Vocês entenderam mesmo, gente? Eu explico muito rápido às vezes, então tipo, pode perguntar de novo, sem problema. Podia explicar de novo, por favor? Explico. Então, bora lá. O que acontece? Como eu falei, a ICC ela é uma doença, né, uma insuficiência que está relacionada à ativação crônica do sistema nervoso simpático, sistema nervoso renina, angiotensina, aldosterona e por aí vai. Então, tipo assim, num tratamento de uma pessoa que tem ICC, você não vai querer que essa pessoa esteja recebendo um agonista adrenérgico, ou seja, que ela esteja recebendo fármacos que vão agir ou no alfa-1, que vai causar vasoconstrição e aumento da pressão arterial, ou fármacos que vão agir no beta-1 e vão causar uma maior contração e uma maior frequência. Que você vai estar ativando mais aí no sistema nervoso simpático. Se você fizer isso, a pessoa vai morrer na hora, praticamente. Ah, mas então por que a gente usa? Porque o que acontece? Quando a pessoa chega nesse nível aqui, que é o nível 4, a pessoa, tipo, ela já tá com sintomas, tipo, de fadiga, cansaço e tudo mais, em repouso. Tipo assim, a pessoa não tá fazendo nada. É como se eu estivesse olhando pra cara de vocês e eu ia estar cansada, eu ia estar assim, sem falar, sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço. Então, nesse estágio, tipo assim, o paciente está muito mal. E o paciente geralmente está frequentemente indo para emergência. Indo para emergência por quê? Porque simplesmente o coração parou. Se o coração parou, eu preciso fazer com que esse coração volte a funcionar. Para eu fazer esse coração voltar a funcionar, o que eu preciso? Aumentar a contração e aumentar a frequência. Quem aumenta a contração e aumenta a frequência? Adrenalina, noradrenalina. Eu preciso chegar aonde? Eu preciso chegar diretamente no receptor beta-2, que é o receptor responsável pela contração e pela frequência. E a dobutamina é um agonista, ou seja, aqui eu tenho o receptor beta-1, perdão. Aqui eu tenho a dobutamina. A dobutamina vai se ligar nele e o receptor beta-2 vai se ligar e apresentar as características, que é aumento da frequência, aumento da contração e, consequentemente, o coração vai voltar a funcionar. Conseguiram pegar? Cara, agora tu me embolou sobre beta-1 e beta-2. Não, eu tava então, entendendo. beta-1, foca aqui, beta-1 está no coração, está responsável pela frequência e pela contração. Agora, beta-2 está lá no pulmão, é relacionado à vasodilatação. Beleza? Foi? Sim. Senti um sim bem xoxo de novo. O que você não entendeu dessa parte? Pode perguntar. Não, acho que eu... Foi? acho que foi. É É porque que você falou beta-2 errado aí sem querer, não foi? foi, eu falei beta. Ah, tá. Então, Gente, minha cabeça já, tem vou muito apagar na minha conteúdo. mente. Isso, faz isso, é o que eu falo. Volta e meia eu vou falar alguma coisa que vocês têm que apagar, vocês não podem pegar, não, mas eu vou estar avisando, no caso da gente. Outra coisa, vocês já tiveram prova de antipertensivo? Não, vai Não, ser esse vai junto ter com agora. ela. Gente, isso aqui vai cair com toda certeza, tá? Um efeito adverso comum da angiotensina, ó, tô falando, esquece o que eu falei. Efeito comum dos IECAS e do BRA, tosse. Você ter tosse, a pessoa apresentar tosse seca usando o BRA é raro, mas pode acontecer. Agora, a pessoa apresentar tosse seca usando o IECA é muito provável. Por quê? Eu falei para vocês que o IECA ele inibe a enzima ECA, né? Que é a enzima que converte em angiotensina 1 e angiotensina 2. Só que o que acontece? Essa enzima, assim como milhares do nosso corpo, elas nunca estão responsáveis por só uma ação. Então, a ECA, que é a enzima que pega a angiotensina 1 e transforma ela em angiotensina 2, ela também é responsável por degradar a bradicinina, que é uma molécula do nosso corpo. Só que, se eu estou inibindo a ECA, eu vou ter um aumento da concentração de bradicinina, porque a enzima que degrada essa molécula está inibida. Até aí, vocês entenderam? Foi? Beleza. Então, com esse acúmulo da bradicinina, você vai ter o quê? Tosse. Isso vai cair com certeza na prova de vocês numa alternativa de marca X, tá? E ECA-BRA, você vai ter justamente esse fator, como é que é o nome? Esse efeito adverso que é a tosse seca, tá bom? Vai acontecer com toda certeza, isso vai cair para vocês. Beleza? Foi? Foi. Gente, estou tentando pegar um geralzão aqui, porque, como eu falei, não tenho noção do que ele vai... Ah, outra coisa, Vabradina. Ele pode colocar isso, acho que é na minha prova.
Ele falou de Vabradina pra vocês? Ou não? Falou, galera, de Vabradina? Eu não sei, eu não consegui estudar tudo ainda não, então as coisas que eu vou lembrando são Falou. Cara, eu Falou? não lembro, mas acho que sim. Então, Ivabradina é um fármaco que, tipo assim, novamente, na ICC ele só vai ser usado em casos de NIRA 3 ou 4 ou estágio C e D. E esse Ivabradina é um fármaco que, tipo assim, geralmente os outros fármacos, eles sempre agem de uma forma, mas que desencadeia uma outra coisa. Aqui não. A Ivabradina só age, reduzindo a frequência cardíaca. Então, tipo assim, a pessoa só vai tomar Ivabradina em duas situações. Por exemplo, a pessoa está tomando um beta-bloqueador, só que essa pessoa é totalmente tolerante ao beta-bloqueador. O beta-bloqueador não funciona de forma nenhuma e a frequência dessa pessoa continua acima de 70. Aí você entra com Ivabradina. Então, a Ivabradina é só nesse caso. Se a pessoa está usando o beta-bloqueador e a frequência continua alta. Ou se, sei lá, está usando 500 fármacos e a frequência continua maior que 70. É a única forma, única forma não, perdão. É no único momento que você vai usar a Ivabradina. Porque ela só reduz a frequência, ela não tem nada a ver com contração, não tem nada a ver com pressão arterial e por aí vai. Entendeu? Então, você só usa a Ivabradina para reduzir a frequência cardíaca. Gente, aqui tá um R, mas não é respiratória não, tá? É cardíaca, que eu botei errado. Conseguiram pegar? Sim. Então, gente, eu não sei o que eu posso mais falar para vocês. Não sei se vocês querem que eu fale de efeito adverso, não, de mecanismo de ação. Eu vou mandar isso aqui para vocês, gente, mas novamente, pelo amor de Deus, não deixe isso chegar na mão da Rosane. Vai ser um bala lá que eu não tô com paciência para ouvir. Então, eu vou mandar aqui para vocês. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa, alguma pergunta? Porque, tipo assim, a Cat falou que geralmente ela faz perguntas com vocês, né? Espera por perguntas. Só que, gente, eu odeio ficar falando assim por perguntas. Eu gosto de explicar mesmo. Então, sei lá. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. De qualquer outra coisa. Pode ser de antipertensivo também, porque eu também gosto de antipertensivo. Eu sou meio louca. Então, vocês têm mais alguma coisa? assim, acho que não. Você acha que a gente tem que focar em quê? Já que você acabou de fazer essa prova. Então, antipertensivo eu fiz período passado. Eu não lembro mais nada. Sendo bem sincero com você. Cara, eu acho que, tipo assim, antipertensivo, ele com certeza vai colocar, ai, grávida, metildopa, gente. Metildopa vai para grávida. Só que tem uma questão. Metildopa é uso laboratorial. O que isso significa? A mulher tá ali em casa, tá com pressão alta, vai tomar dia a dia. Agora, se a mulher chegar grávida, na emergência é hidralazina. Entendeu? Emergência, hidralazina e laboratorial todos os dias é metildopa. Outra coisa, outro fármaco que pode ser usado para grávida em caso de emergência Nifedipina. Oi? Perdão, não vi. Era nifedipina. Isso, nifedipina, nitropulsuato de sódio também pode ser usado, mas isso aí. Mas a nifedipina também é só em emergências, né? Geralmente é tudo. Eu acho que é. Eu vou dar uma olhada. Gente, É isso mesmo, é só emergência. isso, só Hidralazina, emergência. intravenosa e 10 gramas de nifedipina. Isso aí já provavelmente está no estágio, gente. Eu não estou nesse estágio, não estou no estágio ainda, então não tenho noção. Mas escutem o que ela falou, é isso mesmo. Deixa eu ver. Esse negócio de cobrar, ele vai colocar provavelmente uma questãozinha de qual é um efeito adverso. Uma coisa que ele adora fazer é, tipo assim, vai ter uma questão, aí vai ter lá para botar X, né? Aí ele vai botar, tipo assim, a marca alternativa verdadeira ou a alternativa falsa. Aí vai estar falando, cobrar podem causar tosse seca. Verdadeiro, gente. Não me interessa ser raro, mas é verdadeiro. E quebrar podem causar tosse seca como efeito adverso. Foi outra coisa que ele gosta muito. Os fármacos podem causar hipocalemia. O que é hipocalemia? É uma depressão muito grande de concentração de potássio no corpo da pessoa. Ou podem causar hipercalemia. Se vocês quiserem, eu posso mandar foto do meu caderno também. Só vocês me chamarem no privado. Ai, manda, por favor. Esse negócio caiu no alguma coisa assim. Hipocalemia, no mini teste. Ai, eu caí na pegadinha. Eu acho que tá aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. É o poupador de potássio. Isso. Então, mas o que acontece? O poupador de potássio, ele é justamente para isso não acontecer, entendeu?
Sim, Porque ele vai geralmente, causar hiper, né? isso, Você vai ter que usar com o tiazídico e o de alça. exatamente. Ah, outra coisa, gente, fármaco que ele pode cobrar mecanismo de ação ou é tiazídico ou de alça. Por quê? Geralmente, quando você vai, tipo, uma pessoa que tem hipertensão, ela geralmente usa um tiazídico, né? O tiazídico, geralmente, é o... Como é que é? Hidroclorotiazida, tá? E no caso do dial, isso é importante, olha só. O de alça, tem um fármaco de alça que vocês, provavelmente, se vocês viram fisiologia renal, vocês lembram, furosemida. Gente, furosemida é o fármaco que é mais usado de alça diurético. Só que tem um porém, o furosemida, ele não é tipo assim, a pessoa vai para casa, eu vou dar para ela aqui um IECA mais furosemida. Não, gente, não vai ser isso. Furosemida só é usado em emergência. A pessoa chegou lá, por exemplo, IECA, a pessoa pode ter um angiodema, a pessoa pode ter um edema pulmonar. Tu vai usar o quê? Furosemida. Porque o furosemida, ele tem um potencial diurético muito grande. Então, tipo assim, você aplicou na pessoa, a pessoa vai ter uma diurese muito intensa. Só que é aquilo. Ao mesmo tempo que ela vai ter uma diurese intensa, vai ser em um curto período de tempo. Entendeu? Que é diferente dos tiazídicos. Os tiazídicos vão ser aqueles que vão ser usados em uso laboratorial. Tipo assim, a pessoa no dia a dia ali vai estar tomando. Entendeu? Por quê? Tem um potencial diurético, mas é um potencial muito menor e é um potencial em escala. Entendeu? Vocês conseguiram pegar? Cara, anticoagulante, gente, também lembro. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas o que de anticoagulante específico? Isso vai cair, tá, gente? Com certeza, para vocês que eu falei agora de furosemida, foca nisso. Furosemida, tiazídico. Cara, anticoagulante da prova. Gente, tipo assim, uma coisa que eu acho que ele pode cobrar, sei lá, vocês sabem a aspirina, né? O AS. É gravar que a ligação do AS é irreversível. Gravar, tipo, que se uma pessoa está tendo, tem que ficar atento com questão de sangramento, né? Porque você vai estar inibindo ali, então a pessoa pode ter um sangramento intestinal, que é geralmente o que sempre acontece. Inclusive, eu não sei se vocês tiveram AINES. Vocês tiveram AINES? Anti-inflamatório? Acho que é só Não, a gente vai ter período que vem. Ah, tá. Então, pelo que vem, vai ser eu em AINES. Enfim. Galera, anticoagulante também, heparina. Grava o que a heparina faz. Heparina de alto e baixo peso molecular. Heparina de alto peso molecular é aquela heparina que ela vai conseguir bloquear a ação de dois fatores, o fator 10A e o fator 2A. Agora, heparina de baixo peso molecular é aquela que ela só consegue inibir o fator 10A. Então, é tipo assim, a de alto peso molecular, ela consegue agir em dois fatores. Então, você vai ter uma ação maior dela, de anticoagulação. Agora, a heparina de baixo peso molecular, como ela só vai agir no fator 10A, o potencial de anticoagulação dela é menor. Conseguiram pegar? É 10A e qual é o outro? 2A. Se não me engano, é 2A. Depois você só confere direitinho, gente, porque isso foi período passado e eu não vejo há muito tempo. Então, tipo, é isso, basicamente, que eu lembro. Ele pode pedir, provavelmente. É porque, como vocês vão ter uma prova intensa, não sei se vai ter muita discursiva, mas, tipo, o mecanismo de ação do AS, ele vai pedir, mas eu acho que isso é bem tranquilo. Vocês sabem o mecanismo de ação do AS? Ou não? Ninguém sabe? Não. Gente, enquanto eu tava esperando que vocês falassem, porque eu literalmente esqueci qual é o mecanismo de ação do AS. Ele vai inibir. Eu sei que o AS, ele vai. Gente, eu tava lembrando isso agora. Ele basicamente ele vai inibir uma. Qual enzima que inibe, gente? O que o AS faz? O AS vai entrar lá no corpo da pessoa e você não vai ter liberação de tromboxano A2. Tromboxano A2 é uma molécula. É aquela COX que ele. Porra, exatamente isso. É a COX. Meu Deus, gente. Isso é importante para o período que vem, tá? Então não esquece. Muito obrigada, Marcela. O AS ele vai inibir a COX-1, tá? E quando você inibe a COX-1, você não vai ter a formação de tromboxano. Tromboxano é a molécula que faz a vasoconstrição e é uma molécula que faz com que tenha agregação plaquetária, ou seja, para formar aquele tampãozinho ali de plaqueta e parar o sangramento. Como você vai inibir a COX, você não vai ter tromboxano, você não vai ter essa agregação plaquetária. E o que vai acontecer? Já sabe, né, gente? Merda. Então, é brincadeira, é isso. Mas, basicamente, é o mecanismo de ação deles. Eu vou mandar para vocês, gente, a foto do meu caderno, que é melhor. Vocês conseguiram entender?
que eu tava falando? Porque aquilo, eu saí de CC para anticoagulação, então é uma coisa meio difícil. Vocês entenderam mesmo, gente? Porque eu tenho TDAH muito alto, então às vezes eu divago muito. Eu acho que eu falei tudo assim que eu lembro. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me falar. E vocês têm um WhatsApp? Não, né? Tem uma dúvida aí no chat. Não Pode sei se você viu. Não. É da. Acho que é Vitória Aparecida. Peraí. Eu só. Ah, tá. Deixa eu ver. Quais são as prioridades de medicação para o tratamento desse CC? Tipo, começamos com uma certa classe, o medicamento em caso de nutrição. Então, você vai ver isso no slide que eu fiz aqui. Gente, eu tenho 5 minutos, vai me dar nervoso. Vamos lá. NIRA 1 é quando a pessoa não tem CC. Então, a pessoa ou é diabética, ou é hipertensa, ou o que for. Aí, geralmente, ela usa um IECA ou BRA. Lembrando que você não pode usar IECA e BRA junto, porque eles têm um mecanismo muito parecido e vai dar ruim. Quando a pessoa entra no NIRA 2 ou estágio B, geralmente a pessoa começa ali com um IECA ou um BRA, e dependendo da situação, um beta-bloqueador. Mas é sempre um IECA ou BRA. E, se a pessoa estiver muito na merda, beta-bloqueador. NIRA 3 ou estágio C, a pessoa vai ter que estar obrigatoriamente usando um IECA ou um BRA e vai estar obrigatoriamente usando um beta-bloqueador. Então, são 2 fármacos obrigatórios. Agora, vamos lá, é aquilo que eu falei. Pô, o beta-bloqueador não está funcionando, a frequência cardíaca está muito alta. Vamos para uma ivabradina, tá? Agora, eu falei NIRA 3 já falei NIRA 3. Aí no NIRA 3, você vai estar usando esses 2 obrigatórios, beta-bloqueador, IECA ou BRA. Beta-bloqueador não funcionou, ivabradina. Dependendo da situação ali da pessoa do NIRA 3, lembrando, o NIRA 3 já é crítico. Então, você vai poder usar um diurético, talvez. Vou usar um bloqueador de mielinocorticóide, alguma coisa assim, que é a aldosterona. Aí você bota uma aldosterona e por aí vai acrescentando, entendeu? Agora, geralmente, no NIRA 3, até o NIRA 3, são 2 fármacos, que é beta-bloqueador e IECA, tá? Agora, você vai acrescentando diurético, que é tipo aldosterona e por aí vai, se o quadro da pessoa for piorando. E no NIRA 4, a pessoa já tem que ter transplante, porque os medicamentos não vão estar fazendo muito mais efeitos. Aí vão ser só aqueles fármacos usados na emergência. Levosimedan, digoxina. Lembrando que digoxina, não sei se ele falou para vocês, mas eu falei, digoxina tem uma janela terapêutica muito pequena, então se você aumentar um pouquinho, sair dessa janela terapêutica, a pessoa pode ter uma arritmia. Isso ele botou na minha prova, gente. Qual é o principal efeito adverso de digoxina? Se você ultrapassar essa janela terapêutica, a arritmia. Então, provavelmente também ele pode colocar isso na prova de vocês. Galera, mais alguma coisa? Eu tentei responder porque só vai fechar. Vocês têm meu número? Alguém aqui tem meu número? Ou ninguém tem meu número? Eu não sei. Não? Colocaram no grupo. Tem. Maria Eduarda, acho que tem, né? Ela faz aula comigo. Maria Eduarda, manda aí para elas depois. Então, qualquer dúvida, gente, só me mandar mensagem. Vou mandar para vocês. Isso aqui, por favor, não mandem para ninguém. E vou mandar também foto do meu caderno, se vocês pedirem. E é isso, gente. Qualquer coisa, só vir no WhatsApp que eu respondo vocês, tá? Eu tento ajudar ao máximo. Beijo, gente. Boa sorte para vocês. Já deu tudo certo. Tchau, obrigada.